Fala pessoal, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do PFA XP, Programa de Formação de Assessores XP. Hoje, para a gente falar de um assunto muito importante, porque, primeiro, ele é um dos temas ali de acerto mínimo. Você precisa acertar pelo menos 50% das questões da prova, tá? Segundo motivo é que, pelo fato de ele ter apenas 4 questões, você não tem muita margem para erro. Já falamos desse assunto na quinta-feira à noite, então se você não viu, aproveita aqui no canal e assiste a nossa aula. E agora nós vamos fazer questões sobre esse assunto. Então já vou pedir para o Carlos compartilhar a minha tela para a gente começar. Lavagem de dinheiro. Muito cuidado com esse tema, tá? Pelo fato dele ser de acerto único e ter uma quantidade muito pequena de questões, você não pode errar muito. Então, sempre lembrando que essa aula que a gente está fazendo aqui, ela é uma aula para ajudar vocês. O conteúdo mesmo, ele encontra-se na nossa plataforma app.melver.com.br, que vocês estão vendo aqui do lado, e vocês precisam então acessar o curso preparatório Ancord, acessar os módulos correspondentes. Então temos aí o módulo de atividade do assessor de investimento, lavagem de dinheiro, economia, o módulo de opções, que é o que eu mais gosto, né? Ao clicar dentro do módulo, você vai ser direcionado para a página inicial do módulo, onde você vai ter acesso ao e-book. É muito importante que vocês leiam todos os e-books para terem mais conteúdo de outra maneira, né? O e-book está escrito de uma forma, a videoaula gravada está escrita de outra, e essas aulas que nós fazemos aqui ao vivo com vocês é outra pegada, mas o assunto é o mesmo e eles se complementam. Então, se vocês consumirem tudo, a probabilidade de vocês passarem na prova é muito alta, tá? Ainda dentro do módulo, vocês vão ter acesso às várias videoaulas, além de listas de questões. Essas listas de questões, eu sugiro vocês fazerem elas e, quando terminarem de responder, independente de vocês terem acertado ou errado, vejam a explicação. Às vezes temos explicação em texto, às vezes em vídeo, mas vejam a explicação completa e anotem todos os itens. Por que que o professor falou que aquele item está certo? Por que que ele falou que o item está errado? Qual foi a explicação dele? Porque é mais uma forma de você consumir conteúdo e de aprender, tá? Bom, além disso, chegou a hora então da gente partir aqui para as nossas questões. Então, já sem enrolação, vamos direto para as questões sobre lavagem de dinheiro. Primeira coisa, não se trata de operação passível de aviso ao COAF. Então, vocês lembram, né? Quando uma pessoa obrigada, quem são pessoas obrigadas? Instituições financeiras, corretoras, bancos, seguradoras, quem opera ali produtos de alto valor, como obras de arte, metais preciosos, ouro, enfim, diversas pessoas, né? E aqui a gente está falando de pessoa natural, pessoas que têm CPFs, igual eu e você, ou pessoas jurídicas, empresas que têm ali um CNPJ, uma corretora, um banco, por exemplo. Essas pessoas, sendo obrigadas, elas precisam avisar ao COAF sobre operações suspeitas ou movimentações suspeitas. Quem não precisa, né, o que não se precisa avisar para o COAF? Solicitação de provisionamento de saque em espécie, no valor de R$40 mil. Então, por exemplo, eu vou pagar um carro, vou pagar ali na loja, e aí eu peço para o banco ele reservar para mim R$40 mil, que segunda-feira eu vou lá buscar. Isso é passível de aviso para o COAF? Pagamento de boleto no valor de R$65 mil em espécie. Saque no valor de R$70 mil em espécie. Solicitação de provisionamento de saques em espécie no valor de R$100 mil. Então vamos relembrar, tá? Existem várias coisas que são passíveis de uma pessoa obrigada a avisar para o COAF. Uma delas, por exemplo, é quando se tem ali depósito na boca do caixa em valor maior do que
50 mil reais. Quando você faz saques ou movimentações financeiras, né, no valor superior a 50 mil reais, e não precisa ser em dinheiro vivo, tá? Pode ser uma transferência eletrônica. Você pode fazer um TED, você pode fazer um Pix. Pode transferir ali da sua conta para outra conta. Se for um valor maior ou igual a 50 mil reais, a instituição financeira precisa avisar para o COAF. Percebam que isso não é indício de lavagem de dinheiro. É apenas o banco, apenas a corretora avisando para o COAF, olha só, teve uma movimentação aqui de 50 mil reais. Para depois, no futuro, se for constatado um indício de lavagem de dinheiro, o COAF vai olhar tudo que você fez, tá? Então, não se trata de operação passível de aviso para o COAF, aquelas que valem menos do que 50 mil reais. Então, no caso aqui, o item A, uma solicitação de provisionamento de saque, eu quero sacar 40 mil reais na segunda ou na terça-feira, não tem problema, tá? Isso não é passível de avisar para o COAF. Se fosse 50 mil reais ou mais, o banco teria que avisar. Um cliente recebe uma transferência eletrônica em conta cujo valor é 50 vezes maior do que a sua renda mensal. Esse tipo de operação deve ser tratada como lavagem de dinheiro? É passível de informação ao COAF, pois se trata de valor superior aos 50 mil reais que determina a legislação. Não é passível de verificação, dada a compatibilidade com a renda do cliente. A origem da operação deve ser verificada junto ao cliente pela instituição depositária. Aqui, vocês vão precisar ficar muito atentos na descrição de como está a questão. Então vamos lembrar, operações financeiras com valor superior ou igual a 50 mil reais, o banco, independente de ser possível lavagem de dinheiro ou não, tá? Só o fato de você ter transferido ou recebido 50 mil reais ou mais, o banco precisa avisar para o COAF. Esse é um ponto, tá? Quando você tem uma movimentação atípica, isso pode, em algumas vezes, caracterizar lavagem ou indício de lavagem de dinheiro. O que o gestor do banco, o que o gerente do banco, né, o que o responsável, no seu assessor de investimento na sua corretora, precisa fazer? Ele precisa entrar em contato com você e dizer, olha só, fulano, eu estou vendo aqui que você normalmente recebe ali 500 reais, 600 reais por mês. Só que dessa vez você recebeu uma transferência muito maior. Se você recebe ali 600 reais por mês, essa transferência vai dar 30 mil. Ela destoa do tanto que você costuma movimentar por mês. O banco vai querer saber de onde que vieram esses 30 mil. Se esse valor passar de 50 mil, o banco já vai avisar para o COAF, independente de ser indício de lavagem de dinheiro ou não, mas ele ainda vai te ligar. Então vamos supor que normalmente você recebe 2 mil reais por mês. E aí dessa vez você recebeu 100 mil. Percebeu que eu dei dois exemplos diferentes? Um que tem 50 vezes o valor que você recebe deu 30 mil, é abaixo dos 50 mil, não necessariamente precisa avisar para o COAF. Outro exemplo que é você recebe 2 mil por mês e agora recebeu 100. É acima de 50 mil, precisa avisar para o COAF. Só que o fato de você ter recebido um valor atípico não necessariamente caracteriza lavagem de dinheiro. Você pode ter vendido um carro, você pode ter vendido uma casa, você pode ter feito um trabalho mais sofisticado e recebido pagamento por ele. Então o banco vai ligar para você e vai perguntar, ô fulano, o que aconteceu aqui que você recebeu dessa vez aqui um valor mais alto? Ah não, eu vendi meu carro e acabei de receber o pagamento. Ah, tá bom. Agora, se você começar a gaguejar ali, eu não quero falar do assunto, por exemplo, tá? Então, o gerente do banco, o seu assessor de investimento, né, ele vai ter que, de alguma forma, repassar essa informação para o COAF. O gerente do banco passa diretamente para o COAF. Se você for um assessor de investimento, você não liga direto para o COAF, você liga para o seu chefe ou para a instituição que você faz parte, que no caso, por exemplo, é a sua corretora. E aí você vai avisar para a corretora, olha só, eu tenho um cliente aqui que ele recebeu um pagamento meio suspeito e ele não quis me dizer de onde é. A sua corretora que vai averiguar
e vai tentar identificar, opa, é indício de lavagem de dinheiro? Provavelmente alguém responsável pela corretora vai ligar para o cliente também e vai perguntar, de onde que veio esse dinheiro aqui? Se a pessoa não falar, aí sim avisa para o COAF, tá? Então, a resposta correta aqui é a instituição financeira, a pessoa que está ali cuidando da conta desse cliente precisa averiguar, precisa verificar junto com o cliente qual é a origem desse dinheiro. É uma origem legal que a pessoa conseguiu comprovar? Ah não, eu vendi meu carro, tá aqui o registro e tal, tá de boa. Não conseguiu comprovar, é um negócio meio suspeito, aí sim avisa para o COAF. Como nesse caso aqui não está falando de indícios de fraude, indícios de lavagem de dinheiro, basta verificar a origem, a procedência do dinheiro, o item D, o item correto para essa questão. Aqui já é diferente, olha só. Um gerente de contas observa movimentações suspeitas. Já está dizendo aqui que a movimentação ela é suspeita. De um determinado cliente. Indícios de lavagem de dinheiro. Diante desta situação, o que o gerente precisa fazer? Ele tem que avisar para o COAF, mas antes ele avisa para o cliente? Ele tem que avisar para o COAF, alertando o cliente depois? Ele deve avisar para o COAF e o cliente não pode ficar sabendo disso. O gerente vai só dedurar o cliente e acabou. Ele deve avisar ao Banco Central, sem qualquer satisfação ao cliente. Então, toda vez que uma pessoa é obrigada a perceber movimentações financeiras atípicas que tenham indícios de lavagem de dinheiro, essa pessoa obrigada, o gerente de contas, o seu consultor de investimento, enfim, qualquer pessoa que seja obrigada a passar informações para o COAF, deve ligar para o COAF, avisar dessa informação e não pode falar para o cliente. O cliente não pode ficar sabendo que ele foi dedurado para o COAF. Senão ele vai começar a pagar os rastros ali que ele deixou e desaparecer por um tempo, voltar depois por outro meio, por outro lugar, tá? Então, o gerente deve avisar o COAF sem dar qualquer satisfação ao cliente. Resposta correta. Caso o autor, o coautor ou partícipe, né, ou seja, quem cometeu um crime, quem ajudou a cometer o crime, quem de alguma forma participou ali, mas não estava no ato em si, né, mas de alguma forma estava participando. Se essa pessoa ela colaborar por livre e espontânea vontade, não é por livre e espontânea pressão, né, é por vontade própria, o cara está enrolado ali no meio de uma confusão, provavelmente cometendo um crime ali por meio de quadrilha, por formação de quadrilha, por exemplo, tá? E o cara, opa, eu não quero tomar uma multa, tomar uma prisão por conta desse crime, eu vou dedurar os colegas. Então, se essa pessoa, por livre e espontânea vontade, colaborar com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, né, dos crimes, a identificação dos autores, então quem mais estava envolvido? Fulano, fulano e cicrano. Quem são os coautores? Quem participou? Onde que está o dinheiro? Né? Onde que estão as casas, os carros, os iates, os imóveis que foram comprados? Seja esse negócio, né, esse dinheiro, esses bens, objeto de crime de lavagem de dinheiro, o que acontece com a pena desse colaborador, né, desse dedo duro? Ela pode ser reduzida em até 1/3? Ela pode ser reduzida em até 3 anos? Ela pode ser reduzida em até 1/3 de ano? Ou seja, 4 meses, ela pode ser reduzida em até 2/3. Então vamos lembrar que a redução de pena para quem colabora com as autoridades é de 1/3 a 2/3 da pena original, não de ano, tá? Então vamos supor que o cara pegou ali 9 anos. O juiz vai calcular 1/3 disso, que dá 3 anos. Então o juiz pode diminuir a pena desse indivíduo em 3, 4, 5, até 6 anos, de 1/3 a 2/3 da pena original, tá?
Então, item correto aqui, a pena pode ser reduzida em até 2/3. No mínimo 1/3, mas no máximo 2/3. Tá. Trata-se de sequência das etapas do crime de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores. E aí, eu sugiro que vocês revejam a live que eu fiz aqui na quinta-feira. Tem uma dicasinha ali, né, que eu acho que fica legal, que eu chamei de COI. Embora o COI produto seja com E, se você lembrar dessa sigla aqui, você vai lembrar facilmente da sequência que gera indícios de lavagem de dinheiro, que é a colocação, a ocultação e a integração. Colocação é quando começa a ter movimentação ali atípica, né? Movimentações que não existem. O dinheiro começa a entrar na economia. Ocultação é quando os envolvidos começam a transferir esse dinheiro entre várias contas, entre várias empresas, como se estivessem prestando serviços, fazendo esse dinheiro andar de um lado para outro para esconder de fato a origem do dinheiro. E a integração é quando esse dinheiro começa a voltar para o criminoso na forma de bens que ele vai adquirindo ali, colocando em nome de terceiros. Então, casas, carros, lanchas, terrenos, animais, obras de arte, tudo isso vai entrando ali no patrimônio do cliente, mas sem de fato, no patrimônio do criminoso, mas sem de fato pertencer a ele, pertencendo a laranjas, por exemplo. Então a sequência é colocação, ocultação e integração. Portanto, item B de bola. Então vamos dando sequência, acabamos de passar aqui por 5 questões sobre lavagem de dinheiro. Deixa eu só tomar um pouquinho de água e eu já volto. Nas etapas do crime de lavagem de dinheiro, o depósito de recursos em dinheiro vivo, fruto da prática de atos criminosos e com tentativas de ocultar essa origem, se refere a gente acabou de falar, né? Então, começa a ter ali depósitos fracionados, depósitos de R$500, de R$1.000, negociação, né, normalmente criminosa. O exemplo que eu dei na live foi de uma pessoa que tem um lava-jato que quase nunca tem movimentação, mas de repente um criminoso chega para ele com a oportunidade de fazer o negócio girar, né? Eu vou te dar uma parte do dinheiro para você fingir que está lavando mais carros. E aí você pode ir no banco, depositar esse dinheiro aqui na sua conta e depois você transfere para outras contas e o processo começa. Então começa a ter muitos depósitos ali na conta desse lava-jato, na conta de vários lava-jatos do bairro, né, da cidade, por exemplo. Essa parte do depósito é quando os criminosos começam a colocar o dinheiro na economia. Se o dinheiro entrou na conta de alguém e depois foi transferido para outra pessoa, o dinheiro já começou a circular. Ele foi colocado na economia. Tá? Então, essa é a fase de colocação do dinheiro na economia. Segue abaixo uma relação de parentes de pessoas expostas politicamente. Pessoas expostas politicamente, vocês lembram, né? Deputados, senadores, diretores de partidos, pessoas de alto escalão de empresas públicas, pessoas de alto escalão do governo, então ministros, enfim, diversas pessoas. Vocês têm acesso à lista lá no nosso e-book, vale a pena vocês conferirem e memorizarem algumas dessas pessoas. O primo, o cônjuge, o enteado e o filho. Então vamos lembrar que para ser pessoa politicamente exposta, além da própria pessoa, além do próprio deputado, do próprio senador, do presidente, do ministro, a gente deve considerar em linha reta os parentes dessa pessoa. Linha reta quer dizer para cima ou para baixo. Então, se eu sou pessoa politicamente exposta, o meu pai e a minha mãe são pessoas politicamente expostas. Os pais deles
ou seja, os meus avós também. A gente está olhando quem é na minha árvore genealógica para cima. E para baixo a mesma coisa. Se eu tenho filhos, os meus filhos são pessoas politicamente expostas. Se os meus filhos têm filhos, eles também são politicamente expostos, ou seja, os meus netos. A gente está olhando em linha reta. Tá? A única condição de lateralidade é quando a gente pensa no cônjuge, ou na cônjuge, né? no esposo, na esposa. Se você tem uma união estável também. Se a pessoa convive com você e considera uma união estável, seja casado ou não, ela também vai ser politicamente exposta. E aí tudo se aplica a ela também, né? Poxa, se ela é politicamente exposta, os pais dela e os avós dela também, né? No caso aqui, se eu tivesse uma esposa, então os pais da minha esposa, os avós da minha esposa seriam pessoas politicamente expostas, os filhos dela e os netos dela também. Então, os filhos da esposa de uma pessoa politicamente exposta são enteados. Então, enteados, sim, fazem parte do grupo de pessoas politicamente expostas. O filho eu acabei de falar, né? O filho faz parte das pessoas politicamente expostas. O cônjuge também faz parte das pessoas politicamente expostas. Agora, olha só o primo. Está aqui uma pessoa politicamente exposta, o pai dela é uma pessoa politicamente exposta. Onde que está o primo dela? A gente tem aqui o irmão do pai e o primo está aqui embaixo. Tá? Se eu subir na árvore genealógica, eu não chego no primo. Se eu descer na árvore genealógica, eu também não chego no primo. Eu só posso andar de lado, não para a questão aqui do primo, né? Eu só posso andar de lado se for para o cônjuge, para a esposa. No caso aqui, cônjuge, né? Aí sim, o filho dela, que é o enteado, também é pessoa politicamente exposta. Legal? Então, o primo não é pessoa politicamente exposta. Consequentemente, eu posso eliminar aqui somente os itens 2, 3 e 4. Então, a letra A é a letra correta para a nossa questão. Sobre o crime de lavagem de dinheiro, é incorreto afirmar que... E aí, muita atenção, tá? Várias pessoas acabam se pegando nisso aqui. Está pedindo a resposta errada, a resposta incorreta. E provavelmente na prova não vai estar escrito em maiúsculo assim não, tá? Vai estar escrito pequenininho. Lavagem de dinheiro é um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação de recursos que se originam ou estão ligados a atos ilícitos. Sim, lavagem de dinheiro eu quero integrar ali, né? Eu quero incorporar no meu patrimônio dinheiro oriundo de atividades ilícitas. Claro que eu não vou colocar direto no meu nome, vou colocar no nome de um laranja. Mas a ideia é essa. Então, o item A está certo. Lavar dinheiro é ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de atividades criminosas. Exatamente essa é a função da lavagem de dinheiro. Pegar dinheiro do crime, fazer com que o dinheiro circule de várias formas na economia e daqui a pouco apareça como uma casa, um carro, uma mansão, um iate, no nome de laranjas e que o criminoso possa ali utilizar. Então, o item B também está correto. Lavagem de dinheiro é transparecer que produtos de crime pareçam ter sido adquiridos de maneira legal. Então, de repente, o dono do lava-jato ali criminoso está andando num carro novo do ano, pelas atividades que supostamente ele está fazendo ali no lava-jato, que a gente já sabe são atividades criminosas, e aí o cara está usando o dinheiro do crime para poder comprar aquele carro que ele usa agora. E parece que ele fez isso usando o dinheiro que ele começou a ganhar no Lava Jato. Então ele escondeu a origem do dinheiro e fez parecer que ele conseguiu comprar o carro porque ele está tendo sucesso nos negócios. Então sim, o item C também é correto. Como a gente está procurando o item errado, a gente vai ficar com o item D. Lavagem de dinheiro é adquirir produtos legalmente e vendê-los de forma ilegal.
Nem faz sentido, né? Vamos para a próxima questão. Observe as instituições abaixo. Instituição de leasing, uma empresa imobiliária, uma trading company, pessoas jurídicas que comercializam bens de alto valor, de origem rural ou animal, né? Aqueles leilões de cavalos de raça, leilões de gado de raça, por exemplo. Junta comercial. São consideradas pessoas obrigadas, que devem satisfação, de alguma forma, ao COAF. Algumas instituições devem satisfação ao Banco Central, outras devem satisfação à CVM, outras devem satisfação ao Banco Central e à CVM, mas de um modo geral, quando se trata de lavagem de dinheiro, todas as pessoas obrigadas devem satisfação ao COAF. Então são consideradas pessoas obrigadas, sujeitas de identificação e manutenção de cadastro de cliente, além da comunicação obrigatória de operações. Quem? Dessas 5 pessoas. Bom, empresas de leasing, sim, a gente falou isso na aula passada. Imobiliária também, né? A gente acabou de falar aqui que comprar carro, comprar casa é uma maneira de ocultar patrimônio, tá? Pessoas que comercializam bens de alto valor, leilões de animais de raça, também é uma forma de lavar dinheiro. E, obviamente, a junta comercial também, tá? Agora, o que são trading companies? Trading companies são empresas que ajudam fabricantes e empresas compradoras a trabalhar ali com a compra e a venda. Elas são empresas de negócios, elas não são empresas de... O nome aqui pode fazer parecer que são empresas onde traders trabalham, né? Aqueles caras que ficam comprando e vendendo contratos futuros o dia inteiro. Não é isso. Trading companies são empresas que auxiliam na negociação, principalmente de importação e exportação de bens e serviços e maquinários, tá? Então, trading companies é a única que não faz parte das pessoas obrigadas. Consequentemente, cadê? 1, 2, 4 e 5, a 3 não, né? 1, 2, 4 e 5 são pessoas obrigadas. A gente podia até ir por eliminação, né? Se trading company não é, o item A não é, o item B não é, porque tem 3, né? O item C também não é, porque também tem o item 3. Bom, podemos afirmar que lavagem de dinheiro corresponde à prática pela qual se insere na economia, formal ou informal, recursos decorrentes de atividades lícitas ou ilícitas. Bom, a gente já sabe que é de atividades ilícitas, então eu posso eliminar o item A e eu posso eliminar o item C. Então a gente já tem aqui só 2 itens para a gente avaliar. Obviamente, a ideia é colocar esse dinheiro na economia formal. A gente já viu que a ideia é ficar movimentando entre vários bancos, entre várias contas, geralmente contas de laranjas, né? Mas no sistema bancário da economia formal. Não faz sentido manter esse dinheiro no mercado paralelo onde o criminoso não possa comprar bens e serviços, tá? Obviamente, a gente também pode ver aqui o último item para ver se faz sentido. Qual faz mais sentido, tá? Por meio da ocultação do dinheiro, quando eu coloco o dinheiro na economia? Não, eu coloco o dinheiro na economia, né? Eu coloco o dinheiro na economia para ele ficar de fato oculto. Então, a ideia é, à medida que eu vou fazendo depósitos, que a gente vai fazendo múltiplas transferências, o objetivo é ocultar ou dissimular a verdadeira origem do dinheiro. Então, não é colocar ou dissimular, né? Por ocultação ou dissimulação, a gente está dizendo o seguinte, olha, eu não quero que as pessoas saibam de onde esse dinheiro veio. Então, posso eliminar o item D de dado, ficando aqui apenas com o item B de bola, que é o nosso item correto para mais essa questão. Tá? Só lembrando para quem chegou agora, essa aula ao vivo que a gente está fazendo aqui com vocês, ela é um reforço, tá? É muito importante que vocês acessem a plataforma app.melver.com.br, até porque vocês precisam assistir a aula para evoluir no conteúdo e terem o contato dos escritórios que são parceiros nossos, né, os escritórios da XP. Então, vocês devem acessar a plataforma,
abrir o curso preparatório para Ancord, consumir o material, as videoaulas que estão nos módulos. Ao abrir um módulo desses, você vai ter acesso ao e-book, além das várias aulas e listas de exercício, que eu não me canso de falar aqui. É muito importante que vocês façam todas as listas de exercício para poderem ali dominar os assuntos de A a Z. E aí, com isso, vocês vão ter uma excelente prova. Tá? Vamos dar continuidade aqui nos nossos assuntos, nas nossas questões sobre lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e direitos é julgado por quem? Pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, pela Justiça Federal, pela Procuradoria-Geral ou pelo Tribunal Regional Estadual. Bom, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras está aqui de propósito, tá? Ele não julga, ele não pune, ele não tem poder de juiz, tá? Ele não pode chegar ali e condenar você por um crime de lavagem de dinheiro. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele é o ente inteligente responsável ali por apurar indícios de lavagem de dinheiro. Então ele vai começar a identificar, opa, o cara está começando aqui a aumentar o faturamento no lava-jato dele. Daqui a pouco os funcionários dele começam a andar de carro, ele começa a trocar de carro por um carro de luxo. Isso é indício de lavagem de dinheiro. O COAF vai repassar isso para a Polícia Federal, que vai de fato investigar as coisas. O COAF também ele não investiga, ele faz uma apuração preliminar ali, uma apuração inteligente. E aí pega para a Polícia Federal, olha, tem todos os indícios de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal vai investigar e, se for o caso, vai encaminhar para a Justiça. A Justiça Federal é quem julga casos de lavagem de dinheiro. Então, quando a polícia tiver provas sólidas de que está ocorrendo um esquema de lavagem de dinheiro, ela encaminha para a Justiça Federal, a Justiça Federal vai lá e checa tudo e diz, opa, isso aqui é de fato lavagem de dinheiro, então podemos condenar os criminosos, ou não. Foi aqui um mal entendido, tá? Mas enfim, quem julga casos de lavagem de dinheiro é a Justiça Federal. Considera-se ativo, para fins da Resolução CVM 50 de 2021, o cliente que tenha efetuado movimentação ou tenha apresentado saldo em conta, né, na sua custódia, em quanto tempo? E aí vamos relembrar, tem vários prazos que podem cair na sua prova. As instituições financeiras precisam manter o registro de todas as operações que você fez. Ah, sabe aquele Pix que você fez para comprar um pastel na esquina? Ou o cartão de crédito que você pagou o mercado do mês? Ou o Pix que você fez para o seu filho para ele comprar um lanche na escola? Tudo isso precisa ser registrado e mantido por 10 anos. Agora, quando você tem conta numa instituição financeira, principalmente, né, quando a gente está falando aqui de CVM, então quando você tem conta numa instituição financeira que deve satisfação para a CVM, então geralmente aqui uma corretora, por exemplo, tá? E você fez uma movimentação nessa sua conta, a sua corretora precisa atualizar o seu cadastro, tá? A sua corretora ela precisa atualizar o seu cadastro. Então, de tempos em tempos, ela vai perguntar para você, você ainda mora no mesmo lugar? Você ainda é casado ou ainda é solteiro? Seu salário ainda é o mesmo? A sua profissão ainda é o mesmo? Você mudou de nível escolar? Tinha um ensino médio e agora tem uma graduação? Tinha uma graduação, agora tem uma pós? O seu cadastro precisa ser atualizado a cada 2 anos. Por outro lado, olha que interessante, tá? Mesmo que você não tenha movimentado dinheiro na sua conta, a corretora precisa entrar em contato com você para você atualizar o cadastro. Por outro lado, se você movimentou dinheiro na sua conta, a corretora precisa ficar de olho em você pelos próximos 12 meses.
A última movimentação que você fez até durante um ano, a corretora vai considerar que você é um cliente ativo, porque aí ela vai verificar qual é o tipo de operação que esse cliente está fazendo com regularidade. Ele opera todo mês? Ele vem aqui uma vez, coloca um dinheiro, faz uma operação, perde dinheiro e some? Então, durante um ano inteiro, se você fez uma operação, você é considerado cliente ativo. Então, são 12 meses para você ser considerado cliente ativo. Tá? A respeito da adequação ao perfil do cliente. Então, suitability, a gente está falando aqui. As instituições habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários, as corretoras, distribuidoras e os consultores, não podem recomendar produtos sem verificar que, cara, o que eu não posso recomendar para o meu cliente? Eu não posso recomendar para ele um produto de renda variável se ele é um investidor conservador. Eu não posso indicar para ele um COI restrito, né, um certificado de operação estruturada, se ele não é um investidor arrojado. Ou ele até pode ser um investidor arrojado, mas o COI ele está disponível ali só para investidores qualificados, só para investidores profissionais. Então, o consultor e as pessoas ali da sua corretora, né, não podem entregar produtos que não estejam de acordo com o perfil do cliente. Então, se o produto ou serviço for adequado aos objetivos de investimento do cliente, pode oferecer. Então, a corretora tem que verificar isso. Esse produto está de acordo com o perfil do cliente? Tá. Essa é a obrigação da corretora. Tá? Quando eu digo corretora, todo mundo que está envolvido ali na distribuição do produto. A situação financeira do cliente é compatível com o produto? Então, imagina só, o cliente ele vendeu 1 milhão de contratos futuros, com o contrato futuro subindo. Está tendo um prejuízo gigantesco. Prejuízo aí de dezenas de milhões de reais. Mas a conta dele tem 10 mil reais. Como é que ele pode ter um prejuízo de dezenas de milhões de reais com uma conta tão pequena? Então tem que se verificar sim a situação financeira, né, do cliente, a conta dele. A situação civil e criminal do cliente é compatível com a operação e os objetivos do cliente? Situação criminal do cliente? Cara, se ele cometeu um crime, ele nem deveria estar, talvez ele nem deveria estar operando, né? Mas isso também não... Pô, de repente o cara, sei lá, cometeu uma infração de trânsito. Tem nada a ver, né? Então, item 3 aqui a gente pode eliminar. Se o cliente possui o conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. Então, a corretora não pode te vender um COI se você não entende os riscos de um COI. Esse item aqui também está certo. Então, itens 1, 2 e 4 certos. O item B, a letra B, é a letra correta. Tá. Vamos para o próximo. Qual órgão tem a incumbência legal de receber e analisar as comunicações suspeitas oriundas dos segmentos econômicos elencados na Lei 9.613 de 98, além de produzir e gerar informações de inteligência financeira para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo? Bom, aqui é uma daquelas questões que você não pode nem perder tempo, né? Não é a CVM ela fiscaliza as companhias abertas, não é a Polícia Federal investiga os crimes de lavagem de dinheiro depois que o COAF identificou as possíveis indícios ali de lavagem de dinheiro, avisa para a Polícia Federal vai investigar. Mas quem tem a incumbência de analisar suspeitas é o COAF, não é o Copom. O Copom ele define a taxa de juros. Inclusive, a cada 45 dias tem reunião do Copom. Tá? Então, COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é o responsável por essa atividade. Lavagem de dinheiro corresponde à prática pela qual se inserem na economia formal. Inclusive, outra dica, né? Às vezes você indo para as próximas questões, você acaba encontrando resposta de questões anteriores. Então tinha uma pergunta lá atrás que falava sobre lavagem de dinheiro, perguntando qual era a prática. A prática é inserir na economia formal
recursos decorrentes de atividades ilícitas, por meio da ocultação ou dissimulação de sua verdadeira origem. Então, exatamente a mesma frase que tinha lá atrás, a gente tem aqui na forma de pergunta, né, totalmente preenchida, mas lá atrás com uma pergunta semelhante a essa. Bom, quando os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico, já está negociando ali, já tem uma casa que pode vender legalmente, né, pelo menos a priori, já tem um barco, um carro que pode vender, um terreno, que está tudo bem, parece que é um terreno limpo, parece que é uma casa limpa, enfim. Estamos falando basicamente da última etapa ali da questão da lavagem de dinheiro, que é quando tudo já está integrado ao sistema formal. Então, a integração, ela acontece quando os bens e serviços e direitos já estão definitivamente integrados, incorporados na economia formal. Só um instantinho. Estamos nos encaminhando para o final, vamos para as nossas últimas questões dessa nossa aula de hoje. Então, João, ele foi indiciado por crimes de lavagem de dinheiro. E ele, percebendo a possibilidade de ter sua pena reduzida, cooperou com as investigações. Vamos supor que a pena inicial do João era de 6 anos. Como ele cooperou com a justiça, ele pode ter a pena dele reduzida. Qual é a pena mínima que o João pode ter? Ou seja, depois de reduzir a pena dele, quantos anos de cadeia ele pode pegar? Bom, a gente já sabe que a pena do João pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 da pena original. Como a gente está falando de uma pena de 6 anos, 1/3 é uma redução de 2 anos. 2/3 é uma redução de 4 anos. Então, se o João tiver a maior redução possível, a pena dele, que era de 6 anos, vai passar para 2. Ou seja, se ele conseguir o maior benefício de redução de pena, a pena mínima dele ainda será de 2 anos. O crime de lavagem de dinheiro é imputado a criminosos, quadrilhas e também responsabiliza pessoas obrigadas que deixem de cumprir as obrigações referentes à identificação dos clientes e as comunicações obrigatórias. Então, pessoas obrigadas precisam avisar para o COAF. Se elas não fizerem isso, elas podem ser acusadas do mesmo crime e podem também pagar multas. Supondo as 3 situações possíveis que direcionem as tais práticas e que elas recaiam em multas pecuniárias. Então, uma pessoa obrigada deixou de cumprir as suas obrigações nos seguintes crimes: uma operação de 35 milhões de reais, uma operação de 2 milhões e meio de reais, uma operação que o lucro real seria de 10 milhões de reais. Baseado no que determina a legislação, as multas pecuniárias, multas financeiras, em cada operação não poderiam ser superiores a quanto? E aí a gente vai lembrar, a pessoa obrigada que deixar de cumprir com o seu papel vai receber uma multa que depende do quanto o criminoso lucrou. Então, tem lá um gerente de banco que está deixando o cliente dele lavar dinheiro. E aí esse cliente ganhou uma certa quantia. O gerente do banco pode tomar uma multa que é o dobro, né, não maior que o dobro do que aquele cliente lavou. Então, se o cliente lavou 5 milhões de reais, a multa do gerente dele não pode ultrapassar 10 milhões. Se o cliente lavou 1 milhão de reais, a multa do gerente dele não pode passar de 2 milhões. Só que tem um limite, tem um teto. E o teto dessa multa é de 20 milhões de reais. Então pode ser tanto porque o cliente lavou o dinheiro, conseguiu lavar, e dobra esse valor, se passar de 20 milhões de reais, fica no teto. Ou pode ser,
quando o cliente tentou lavar dinheiro e não conseguiu. Aí a Polícia Federal vai investigar e vai ver. Ah, esse cliente aqui, se ele tivesse conseguido lavar dinheiro, ele teria ganhado 3 milhões de reais. Então a multa pode ser o dobro do quanto o criminoso ganharia se o gerente do banco, se o consultor de investimento, a pessoa que é obrigada a deixar de comunicar ao COAF aquela situação. Então é o dobro do que o cara ganhou ou o dobro do que ele poderia ganhar, mas limitado a 20 milhões de reais. Então vamos pensar, um criminoso lavou 35 milhões de reais e alguém deixou isso acontecer. Quanto é o dobro de 35 milhões de reais? 70 milhões. Passou de 20. Então eu tenho um limite de 20 milhões de reais. Então no item 1, o limite aqui é de 20 milhões, que já faz a gente eliminar todos os outros. Mas vamos conferir só por desencargo de consciência. No item 2, tem uma operação de 2 milhões e meio. Então a multa máxima é o dobro desse valor. O dobro de 2 milhões e meio, 5 milhões. Aqui está correto. Tá? O lucro real, o lucro que o criminoso poderia obter, foi de 10 milhões de reais. Então, a multa pode ser o dobro, que é 20 milhões. Passou dos 20? Não, não passou. Então, está dentro do esperado ali. A multa poderia ser de 20 milhões, consequentemente, o item C é o item correto. E aí, podemos ir para a próxima questão. João, José e Marcelo formam uma quadrilha, inclusive criando uma empresa de fachada para lavar dinheiro de atividades criminosas. João foi pego e entregou todo o esquema, que foi interceptado ali pela justiça. A pena para o João é de 4 anos e meio. Em quanto tempo essa pena ela pode ser aumentada? Então vamos lembrar que a pena ela pode ser aumentada ou ela pode ser reduzida. E o tanto que ela pode ser aumentada ou reduzida é o mesmo, né? É de 1/3 a 2/3. Como a gente está falando de aumento, vou esquecer aqui a redução, e a gente acabou de ver uma questão sobre isso também. Então o que eu preciso fazer? Dividir o tempo da pena por 3. 4 anos e meio dividido por 3 dá 1 ano e meio. 1/3 dá exatamente 1 ano e meio, 2/3 dá exatamente 3 anos a mais. Então a pena do João pode ser aumentada em 1 ano e meio ou em 3 anos. Se a pena do João for aumentada para 1 ano e meio, ele vai pegar 6 anos de cadeia. Se a pena do João for aumentada em 3 anos, ele pode pegar até 7 anos e meio de cadeia. Então, até onde a pena dele pode ser aumentada? Até 6 anos? Não. Ela pode ser aumentada mais, né? Pode ser aumentada 3 anos. 3 mais 4,5 dá 7,5. Então, a pena máxima que o João pode pegar é 7 anos e meio. Penúltima questão. O Marcos é gerente de um banco e observou movimentações suspeitas. Não foi uma movimentação atípica. Atípica é uma movimentação que não é comum. Não necessariamente é lavagem de dinheiro. Aqui não. O Marcos ele já verificou que as operações elas são suspeitas. E José, que fez essa movimentação, é um dos principais clientes e correntistas do banco há 15 anos. Então é um cliente ali que o Marcos já tem ele como cliente há muito tempo, provavelmente uma relação saudável com esse cliente, né? O que o Marcos deve fazer? Ele deve avisar ao José de que entrará em contato com o COAF? Ele deve avisar ao COAF sem avisar ao José? Ele deve avisar ao COAF e depois ao José? Ou o Marcos não precisa avisar o COAF, dado que José é um dos seus principais clientes, também correntista antigo, o que demonstra uma relação de confiança. Cara, não importa se o cliente ele acabou de chegar na sua instituição, se ele acabou de virar seu cliente, ou se ele é cliente há 200 anos. Se ele está movimentando dinheiro de forma suspeita, você tem que avisar para o COAF. Ele pode ser seu amigo, ele pode ser só o seu cliente, você precisa avisar ao COAF. O assessor de investimento não, né? Mas o gerente do banco precisa. Então, o Marcos, ele não pode se esquivar de avisar ao COAF, ele não pode avisar o José.
nem antes, nem depois. Ele tem que avisar ao COAF sem avisar ao José. Então, letra B, a letra correta para a nossa questão aqui. Finalmente, estamos chegando na última questão para a gente falar do fracionamento. Aquela depósitos e saques de pequenas quantias de valores até você conseguir sacar ou depositar tudo. Conhecida aqui como pitufeu, pitufel, sei lá, ou smurfing. É uma técnica que introduz pequenas quantidades no sistema financeiro por meio de transações bancárias ou casas de câmbio. Então o cara tem lá milhares de dólares, milhões de dólares, vai na casa de câmbio, troca um pouquinho. No outro dia vai na casa de câmbio, troca mais um pouquinho. Na outra semana vai fazendo isso, pede para o irmão trocar, pede para o tio, pede para o amigo. Fazendo isso aos poucos. Tá? São realizados vários depósitos fracionados em uma só conta ou em várias contas bancárias. Tais contas podem ser de um cliente só ou de diversos clientes, inclusive laranjas, né? No que se refere à etapa dos crimes de lavagem de dinheiro, a prática do pitufeu se refere à ocultação. Ocultação é quando começa a haver várias transferências entre várias contas, tá? Integração. Integração é quando o dinheiro começa a voltar para o criminoso na forma de bens, na forma de posses. Ele comprou a casa, comprou um carro, comprou animais de raça, comprou obras de arte. Quando o criminoso ele está ali depositando recursos, seja em grandes quantias, seja em pequenas quantias, em vários depósitos, em várias contas, para colocar o dinheiro na economia, ele está no processo de colocação do dinheiro na economia. É o item D de dado. Tá? Embora a palavra inserção possa fazer sentido, ela não é mencionada na lei. O que menciona na lei é a colocação. Então a inserção aqui poderia ser uma palavra válida, mas a gente precisa eliminar ela. Podemos tirar da tela, Carlos, por favor? Então, gente, olha só. Fizemos aqui hoje diversas questões sobre lavagem de dinheiro. Vocês também podem conferir a aula de lavagem de dinheiro que foi feita na quinta-feira à noite, está aqui no nosso canal do YouTube, ou as várias aulas sobre lavagem de dinheiro que o professor Della Moura já fez, que também estão aqui no canal, para vocês aprenderem mais sobre esse assunto, tá? E acompanhar sempre as redes sociais da Melver, por exemplo, né? Aqui o próprio canal e o Instagram da Melver também, onde a gente traz bastante conteúdo para vocês. Era esse o assunto que eu tinha para tratar com vocês hoje. Fizemos aqui diversas questões. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender bastante com esse assunto e espero também que quando vocês chegarem na prova, vocês façam a prova com a maior tranquilidade do mundo. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.